Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Hoje vou começar um pouco diferente, vou começar por um processo que pedi para vocês de sugestão no nosso grupo de WhatsApp. Então, veio de uma dominadora para analisar esse processo minerário aqui de 2018. Vamos entender primeiro o que é esse processo minerário. Que ele é um alvará de pesquisa e o vencimento dele foi até 22 de 2023. Então, a gente tem que entender as obrigações, se foi apresentado o relatório final de pesquisa dentro do prazo, se foi pedido prorrogação, e esse prazo aqui, de 20 de 2 de 23, é referente já à prorrogação conforme a Resolução 76 de 2021. Então, vamos investigar mais esse processo minerário. Era um alvará de pesquisa que foi publicado para 2 anos de validade, igual foi para vocês, teve a prorrogação. Fez o comunicado início dos trabalhos de pesquisa certinho, teve um pedido de guia de utilização protocolizada após o alvará de pesquisa, ok. Teve pagamento da primeira taxa em 28 de 11 de 2019 e pagou até bem antes, que ele deveria pagar até 31 de janeiro de 20, então ele já pagou com bastante antecedência. Esse aqui é o cliente que a gente quer. Teve um pagamento de uma vistoria também. Essa vistoria possivelmente foi referente à guia de utilização, porque até então não tinha nenhum relatório final de pesquisa aqui apresentado. A gente consegue saber essas informações melhores lá pelo SEI. E aquilo, na sequência, teve a publicação da guia de utilização. Então, se a gente for no SEI, a gente consegue saber a validade da guia de utilização, mas agora o Cadastro Mineiro, olha como ele está maravilhoso. Ele já fala aqui qual foi o prazo dessa guia de utilização. Foi de 3 anos que foi a INEM deu 3 anos para esse titular sobre a guia de utilização. Não sei se ele chegou a apresentar a licença ambiental, talvez sim. Mas aqui, interessante que foi publicado em 21, então essa guia de utilização dele, teoricamente, ainda está válida até agora. De 1 de 2 de 3 de 4 até 15 de 1 de 2024. Fazendo as contas nos dedinhos aqui. Pagou a segunda taxa, também bem antes. Não, pagou dentro do mês de janeiro mesmo, de 2021. Então, pagou as duas taxas dentro do prazo. Teve aqui um documento diverso protocolizado e a partir daqui a gente tem que entender. Teve a apresentação de licença ambiental para emissão dessa guia de utilização. Na verdade, para que essa guia de utilização fosse iniciada a eficácia dela, porque até então a INEM estava liberando as guias de utilização sem a licença ambiental, mas condicionando a apresentação da mesma, o titular poder extrair com a licença ambiental e ter a eficácia de fato da guia. Então, aqui o titular, lembrando que o alvará de pesquisa dele era até 20 de 2 de 23, ele apresentou o relatório final de pesquisa dentro do prazo 17 de 2 de 2023. Teve outra vistoria de fiscalização, e aqui já é referente à apresentação do relatório final de pesquisa, e tiveram aqui alguns documentos diversos protocolizados, inclusive, de novo, o relatório final de pesquisa foi apresentado. Aqui, acho difícil ter sido apresentado de um novo relatório final de pesquisa, entendo que aqui seria talvez um cumprimento de exigência, algo nesse sentido. Mas a gente vai investigar melhor no SEI. Teve uma exigência publicada e teve o cumprimento de exigência dentro do prazo. E aqui já até falou, exigência com prazo de 60 dias, e ele cumpriu dentro desse prazo de 60 dias. Então, aparentemente, o processo está todo regular. Aqui, se um titular, se alguém interessado nessa área quiser negociar com esse titular, tem que entrar em contato, porque não tem previsão aqui de nada errado, digamos assim. Aqui teve uma mudança de regime, que eu acho que esse processo veio de uma mudança de regime, exatamente. Esse processo de 2018, então ele veio aqui no processo original de 2006, de uma mudança de regime. Não cheguei a olhar esse processo de 2006, mas a gente também pode olhar para entender o que era, mas hoje é uma pesquisa. Só fala que referente à mudança de regime. Deixa eu abrir aqui para a gente ver só o que era. Era um registro de licença. Legal. No ano passado, esse processo minerário foi um registro de licença. E hoje ele é uma autorização de pesquisa. Na verdade, eu acho que esse registro de licença não está válido. Não, venceu em 8 de 1. Não, vai vencer em 8 de 1 de 2028. Só temos que entender se estamos falando da mesma área também, da mesma poligonal. É possível ter duas, em caso de autorização de pesquisa e registro de licença válidos para a mesma poligonal.
Eu só não vi também se é a mesma pessoa. Sim, é o mesmo requerente das duas áreas, então é possível ele coexistir. Então, ele já pode até fazer a extração, já que ele tem o registro de licença. Mas ele também pediu a guia de utilizações, que ficou confuso. Você já tinha um registro de licença, por que que ele pediu uma guia? Vamos entender se é a mesma substância, exatamente a mesma área, só checar se é a mesma substância mineral. Argila, 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 duas vezes argila. Aqui também é argila, então aqui para a mesma área ele tem um registro de licença e uma autorização de pesquisa. Talvez ele fez a pesquisa para avançar mais nos estudos e tentar entender a jazida como um todo, se tem viabilidade para mais anos de existência. Aqui tiveram algumas coisas que aconteceram no meio do caminho desse processo originário, e que ele também é bem extenso. Mas vamos focar, eu quero voltar no outro, mas eu também quero analisar esse aqui. Bom, esse aqui, basicamente, vou voltar nos eventos mais recentes, porque ele é gigante. Mas aqui, ó, teve a prorrogação autorizada em 28/6/2018 do registro de licença. E esse alvará aqui, o requerimento dele, 25/6/2018. Então, foi basicamente na mesma data. E aqui, o registro de licença válido até 8/1/2018, com 10 anos aí praticamente de vigência do registro de licença. Teve um auto de infração publicado, podemos entender do que se trata, não entendi aqui o que seria esse auto de infração. Teve exigência também para esse processo, cumprimento de exigência, teve editamento de nova substância e documento diverso protocolizado. Vamos voltar aqui nesse processo 1, só para a gente ver a questão dessas últimas documentações, principalmente esse relatório de pesquisa que foi apresentado aqui de novo, em 11/5/2023. Eu já pesquiso pela data, que é mais fácil. Realmente parece que foi apresentado um outro relatório de pesquisa. O primeiro foi apresentado em 17/2/2023. Não dá para entender por que ele apresentou dois. Aqui apresentou e depois apresentou de novo. Não faz o menor sentido. E daí a ANM fez um ofício aqui solicitando algumas informações para complementar o relatório final de pesquisa. Aparentemente, esse titular respondeu também esse ofício, teve publicação aqui, e veio a resposta do ofício na sequência, em 28/7/2023, que foi o último evento desse processo. Antes disso, o que a gente tinha ficado com mais dúvida, acho que mais nada. Talvez esse documento diverso aqui, para entender o que foi isso que eles apresentaram em 18/11/2022. Quero ver aqui. Aqui. Uma procuração, aparentemente, e um requerimento que não dá para saber o que é, porque o acesso está restrito. Interessante esse processo minerário, os dois estarem coexistindo, os dois regimes. Já trabalhei numa área assim. Eu só não entendi aqui a guia de utilização. Isso que a gente ia ver se ele apresentou ou não a licença ambiental depois da guia publicada. O requerimento de guia, deixa eu ver quando foi mesmo, 27/9/2019, ainda não estava valendo protocolo digital. Não. Teve esse parecer técnico para autorizar a guia. Aqui a gente, sobre a guia, excelente. Esse parecer técnico é sobre a guia, a gente consegue saber se ele apresentou ou não a licença ambiental. Apresentou. Apresenta licença de operação com validade até 21/7/2027. Então, ele teve a guia e ele pode seguir com a extração mineral, porque já tinha licença ambiental. Engraçado, porque ele já tinha o registro de licença. Não faz, para mim, não faz sentido ele ter pedido essa guia de utilização, você já tinha o registro de licença. Talvez, porque o registro de licença também não restringe em relação a toneladas, mas enfim, ele preferiu fazer dessa forma. Não sei se ele entendeu que ele ainda tinha um registro de licença para essa área vigente, mas aqui a guia dele, então, está vigente até agora. Está com uma guia vigente e está com o registro de licença também vigente. Você pode escolher, né, o regime dele. Vamos dar uma olhada nesse processo aqui agora no SEI para entender principalmente esse auto de fração, que é o que não ficou muito claro no cadastro mineiro a que se refere, o que o titular está fazendo em relação a essa extração via registro de licença. Deixa eu ver alguma outra coisa anormal aqui. Foi esse auto de fração do dia 13/12/2019.
A gente procurar assim pra... Ai, não teve? Cadê? Aqui. Foi um auto de interdição. 13/12/2019. Deve ter sido esse aqui. É, por deixar de executar os trabalhos de mineração, tá, mas o que que ele deixou? Interditar e suspender de imediato. Tarará, tarará, tarará. Por deixar de executar os trabalhos. Vamos ver o que mais tem aqui. Apresentar defesa. Autoriza a lavar a argila por inadimplemento. Inadimplemento. Ai, estranhíssimo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação pra gente. Engraçado, porque esse auto aqui não aparece. 13/12/2019. 13, nem a publicação dele, aqui, 13/12/19, já estava aqui no cadastro, já estava no SEI. Aqui ele pede a licença ambiental referente à área total de 49,85 hectares. Às vezes, o que deve ter acontecido aqui? Ele estava extraindo, talvez, com uma licença. Ai, gente, tem um anexo aqui de resenha fotográfica, excelente. Aqui já vai falar para gente o que que foi. Aí tem o parecer técnico também. O que que foi esse auto de interdição dele? Vamos entender esse parecer, tarará, tarará, atividades envolvidas, conclusões. Exigência para saneamento de irregularidade que motivou a interdição, que é apresentar a licença de operação emitida pela CEMAS, referente ao processo. Foi basicamente porque ele não apresentou a licença de operação. O regime de comissão. Exatamente, esse registro de licença vai ficar válido até a emissão da portaria de lavra. Está em vigor. Tá, entendi. Ele está, isso aqui é uma informação interessantíssima, por isso que veio o auto de infração, o auto de interdição para essa área. O titular estava com o registro de licença vigente até 2028, estava, não está. Possivelmente porque apresentou a licença municipal com um prazo de bem grande aí, possivelmente a gente não vai conseguir ver, mas deve ter algum documento, a validade da licença municipal e tem a autorização do superficiário, às vezes ele mesmo é o superficiário, só que ele não tinha uma licença de operação vigente, então quando foi feito a vistoria, constatou-se isso, que não tinha uma licença de operação vigente, não tinha feito possivelmente a prorrogação também. Ou seja, ele estava extraindo sem licença ambiental. O que não pode, por mais que ele tenha o título de lavra, ele não pode extrair sem a licença ambiental. Talvez ele não. Para mim, ainda é estranho isso, porque aqui no outro processo a licença ambiental dele estava vigente. Ele apresentou, cadê a licença ambiental dele aqui que a gente viu? Não, foi aqui no outro processo. Na verdade, foi aqui. Ai, cadê? Aqui. Ele estava com uma licença vigente até 21/7/2027. Esse documento é de quando? De 3/12/2019. E aqui esse auto de interdição, esse relatório principalmente. Ele veio depois. Ele veio antes, quer dizer. Então, o titular ele conseguiu essa licença ambiental aqui depois. Ele conseguiu. Na verdade, a gente não sabe quando que essa licença foi emitida, né? Que aqui fala só o prazo de validade dela. Ela não está aberta aqui? Não, não vai estar aberta aqui. Também não cita qual é o documento da licença ambiental. Bom, eu entendo, vamos até entender aqui também a questão do pedido de guia de utilização foi feito quando? 27/9/2019. Então, foi antes dessa vistoria que foi feita pela ANM aqui no outro processo, só tem que entender a data da vistoria. Aqui estava falando que venceu a licença dele. Engraçado, porque 2019 já estava com outra licença. Aqui foi 19/11.
fizeram uma vistoria na data 19/11, mas é que aparentemente ele tinha uma licença válida. Enfim, teria que estudar melhor esse processo, mas se ele tem uma licença, ele poderia se defender em relação a esse auto de infração. Eu não cheguei a ver se teve alguma defesa protocolizada. Auto de infração não, auto de interdição. Aqui teve um documento diverso em 10/1/2020. Tá com o documento diverso, né? Não vai dar para ver o que que é, mas às vezes com algum documento tem um requerimento. Às vezes isso aqui foi uma defesa para o auto de interdição. E depois disso, teve o aditamento de nova substância e um outro documento diverso em 18/11/2022. Aqui tem um despacho com relação, foi apresentado o pagamento do auto de infração, pagaram, foi apresentado o requerimento de inclusão de nova substância, não falou qual é a nova substância que foi inclusa, sobre o auto de infração, considerar o caso resolvido com a apresentação da licença ambiental correspondente ao pagamento do auto de infração. Então, aqui eles apresentaram normal a licença de operação e o aditamento de nova substância. E aqui vai falar para a gente qual é a nova substância. Não está falando ainda. Aí, não entendi qual foi a nova substância aqui que eles solicitaram, se foi areia. Possibilita a inclusão. Entendi. Eles solicitaram, vamos só olhar aqui qual era o uso, eu acho que era construção civil. Não, já estava industrial. Aditamento de nova substância, vamos entender aqui, foi feito em 28/1/2020. Legal. Agora ficou mais claro. Primeiro, eles tinham autorização de argila para uso em cerâmica, indústria de cerâmica, e depois o aditamento da nova substância, na verdade, foi a mudança do tipo de uso. Eles adicionaram argila para o tipo de uso industrial. Deve ter alterado aqui também. Exatamente, uso industrial e cerâmica vermelha. Esse processo está excelente. Nosso titular fez tudo direitinho mesmo. Ele foi pedindo cada uma das coisas dentro do processo minerário e a ANM foi ajustando isso para ele. Então, essa área é bem interessante, que são dois processos coexistindo na mesma área, do mesmo titular. São regimes diferentes e os dois podem coexistir até que aqui, para esse processo específico, saia a portaria de lavra. Quando sair a portaria de lavra, aí sim esse registro de licença será automaticamente cancelado, porque não faz sentido ter dois títulos de lavra para a mesma área. É isso que eu não entendi também da ANM ter liberado uma guia de utilização aqui para esse processo minerário. Do alvará de pesquisa já tinha um registro de licença vigente. Interessante esse caso desse processo aqui, aparentemente está tudo regular. Eu não coloquei ele nos stories porque imaginei que a discussão sobre ele seria um pouco mais longa. Agora vamos voltar aos dois casos dos stories que eu coloquei hoje. Esse primeiro aqui foi o indeferimento publicado e aparentemente quando indeferimento de requerimento de permissão de lavra garimpeira. E primeiro, a primeira pergunta, o que acontece, né, com essa área? Ela está livre ou elegível à disponibilidade após esse indeferimento? E o motivo do indeferimento, não cumprimento de exigência, interferência total ou cumprimento de exigência fora do prazo. Então, vamos aqui entender. Esse processo minerário eu tirei do Diário Oficial da União. Já falei, é de uma cooperativa na Bahia. O que aconteceu? Vamos entender o histórico. Teve o requerimento de PLG protocolado, teve uma exigência publicada aqui em 4/4/2023. E aqui teve o prazo para responder essa exigência de 60 dias. O titular solicitou prorrogação desse prazo. A ANM prorrogou, né? Aceitou e deu mais 60 dias. Ele protocolou a resposta dessa exigência em 16/10/2023. Geralmente, as exigências de PLG são 60 dias para cumprir,
de acordo com a partir da publicação no Diário Oficial da União. Então, ele já meio que respondeu fora do prazo. E a ANM veio e indeferiu esse requerimento. Por quê? Porque ela considerou que essa exigência não foi respondida dentro do prazo, apesar dele ter respondido a exigência. Mas aqui, o que eu faria nesse processo se eu estivesse defendendo esse cliente? O que dava para fazer para recuperar essa área? Eu fui abrindo aqui primeiro o ofício para entender o que ele... Eu acho que esse aqui não é do mesmo processo. Não, tá certo. Exatamente, eu achei que era outro processo. Aqui ele tinha que responder, apresentar essas documentações. Plano de fechamento de mina, o projeto de solução técnica, o estatuto e a comprovação no órgão de registro. O que aconteceu histórico que a ANM fez aqui já do parecer técnico número 700? Ela considerou que o cumprimento da exigência foi feito em 16/10/2023, como eu mostrei para vocês no Cadastro Mineiro, porém foi feito de forma intempestiva, ou seja, não foi feito dentro do prazo. E veio o indeferimento por conta disso. Mas acontece, como eu falei para vocês, se eu estivesse defendendo esse caso, o que eu faria? No ofício, já está aberto aqui o ofício. No ofício, olha o que está escrito. Será necessário o cumprimento da exigência no prazo de 60 dias, contados a partir do recebimento deste ofício encaminhado com a R. Teve a publicação no Diário Oficial da União, mas esse ofício específico, ele não fechou o cumprimento da exigência à publicação no Diário Oficial da União. Ele fechou ao recebimento desse ofício via anotação via aviso de recebimento dos Correios. Só que esse titular não recebeu esse ofício pelos Correios. Ele voltou, ninguém nem procurou ele para entregar aqui o ofício. Eu acho que eu estou confundindo. Não, tá certo, foi exatamente esse ofício aqui. Ele não tem a comprovação de que ele recebeu esse ofício via Correios, então eu iria argumentar nessa linha antes de aceitar que foi indeferido de fato esse requerimento. Então, eu argumentaria que o titular ele não recebeu esse ofício via R, então tá ok ele ter respondido na data aqui, um pouco depois da publicação no Diário Oficial, porque o ofício não estava atrelado à publicação no Diário Oficial. Eu iria nessa linha que, como foi o indeferimento foi ontem, então ele tem um prazo de 10 dias para responder esse ofício aqui, pedindo a reconsideração desse indeferimento. Mas caso ele não faça nada, ele aceite esse indeferimento, aí sim essa área desse processo minerário ela fica elegível à disponibilidade por não cumprimento de exigência. Basicamente, a ANM considerou que não foi cumprida a exigência. O processo 2, ele já é um registro de extração. Como a gente vê pouco, assim, o registro de extração, eu gosto, hora ou outra, de voltar com ele, porque o registro de extração é aquele regime bem parecido com o licenciamento mineral, mas que ele tem umas regras específicas. No particular, não pode, por exemplo, solicitar. Ainda coloquei aqui registro de licença, meu Deus. O titular não pode solicitar o titular, o particular não pode solicitar registro de extração. Então, só vamos ignorar isso aqui, que é o registro de extração. Eu vou até corrigir lá nos meus stories. O que eu perguntei aqui? O que não é permitido aos titulares de registro de extração? Usar o mineral extraído em obras públicas, comercializar as substâncias extraídas, suspender a lavra, mesmo por justificativa, o requerente ser a União, Estado, Distrito Federal ou município. E a segunda pergunta, o motivo do cancelamento do registro de extração. Vamos aqui abrir o processo minerário, ele é bem simples, é um processo com poucos eventos de 2018, é de uma prefeitura, que a gente está falando de um regime, de uma exceção, na verdade, aos regimes de aproveitamento mineral específico para órgãos públicos de todas as esferas. E aqui o registro de extração tinha validade até 19/6 de 2022. Foi publicado com prazo de 3 anos, teve uma exigência aqui que nunca foi respondida, então aqui já temos o pulo do gato. Mas o que aconteceu nesse registro de extração que foi uma coisa bem curiosa? A ANM, ela cancelou esse registro de extração por qual motivo? Porque ele não tinha uma licença ambiental. Então, essa exigência que foi publicada, se vocês olharem aqui os eventos e tudo mais, o próprio registro de extração, ele foi
ele foi autorizado sem ter uma licença ambiental. E aqui ele estava até com o prazo dele estendido até 30/12/2023, mas o que aconteceu? Ele não teve formulação da exigência para a licença ambiental. E aqui ele fala tudo, olha. Foi sugerida expedição de licença de exigência para que fosse apresentada a licença ambiental para a outorga do título. Foi elaborado o ofício e enviado, né? A exigência foi homologada e o cumprimento seria de 30 dias. E aqui a gente consegue, eu acho que está aberto o ofício, consegue ver um ofício com a solicitação da exigência. E aqui percebo, diferente do outro ofício, ele amarra os 30 dias à publicação no Diário Oficial da União. Então, teve a publicação, ele teria que responder até no máximo 1º/7/2021. E não teve resposta, por isso que ontem, muito tempo depois, na verdade, veio esse cancelamento, que foi recente, porque o titular não apresentou a licença ambiental, mas foi um erro da própria ANM, que liberou esse registro de extração sem a licença ambiental. E ela voltou atrás, né, e solicitou através aqui dessa exigência em 2021, mas o titular não respondeu. Então, aqui não sabemos se ele continuou extraindo ou não, sem a licença ambiental. A gente consegue saber, talvez, pelo RAU, né, como ele estava apresentando o RAU, pelo relatório anual de lá. A gente não, a ANM, que a gente não tem acesso ao RAU. Então, a própria ANM reconhece que foi dado esse registro de extração de forma equivocada, porque está contrariando ali o que é previsto na resolução ANM número 1 de 2018. Qual foi já estava vigente a resolução, que esse protocolo veio em 30/7/2018. Então, nesse caso aqui, o motivo de indeferimento foi não cumprimento da exigência, não apresentação da licença ambiental, mas teve um erro da ANM por ter publicado esse registro de extração sem a licença ambiental. E a outra pergunta que eu acabei esquecendo de responder aqui, o que não é permitido aos titulares do registro de extração? É a comercialização das substâncias minerais extraídas, porque é órgão público, só podem ser usadas as substâncias extraídas em obras públicas. É possível suspender a lavra com justificativo, os trabalhos de lavra com justificativo, e o requerente deve ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios, órgãos relacionados às 3 esferas. Por hoje, eram esses 3 processos que eu tinha para compartilhar com vocês. De novo, tragam sugestões, é muito bom quando vocês participem, colocam sugestões, que fica mais útil para vocês a aula aqui de análise de processos minerais. Então, até a próxima quinta-feira.